Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tive um outro sonho profético. Eu já vou contar. Eu tive um sonho em que eu estava andando na rua e de repente eu escutava a trombeta tocando de novo. Mas era muito alto, fazia um eco, era muito alto mesmo. Eu olhava pro céu, o céu tava estranho, fazendo umas coisas estranhas assim. E eu ficava desesperada, olhava uma multidão ia pro meio da rua, uma multidão, todo mundo corria para olhar pro céu. E eu corria em direção à minha casa, porque eu tava correndo para chamar meu esposo para ver se ele tava vendo. Só que na hora que eu via as nuvens, assim, eu escutava aquela trombeta bem alta, ela não parava de tocar, não parava. Eu falava assim no meu pensamento, eu falava assim, nossa, será que é agora que Jesus está voltando com poder e glória? Será que é agora que todo olho verá o Filho do Homem, né, o Filho de Deus? Eu pensava isso. E aí eu corria para tentar chamar meu esposo para ver se ele via aquilo. Só que eu ia na rua, assim, quando eu tava correndo em direção em casa, e tinha uma multidão na rua olhando pro céu, todo mundo impressionado. E enquanto eu tava correndo, eu ficava assim: Jesus me perdoa, Senhor, perdoa meus pecados. Eu ficava assim desesperada, achando que era a vinda de Jesus. Enquanto eu tava correndo, quase chegando em casa, de repente eu olhava pro céu, eu vi um anjo saindo assim do céu. Aí o céu de repente ficava escuro, como se fosse noite. Aí de repente eu vinha como se fosse era um anjo saindo, assim, do nada ele aparecia com uma coisa na mão, assim, um objeto estranho. E ele voava assim de um lado pro outro, ele fazia assim, ó, né? E quando ele parava do outro lado, quando ele fazia esse movimento, saía várias estrelas assim, sabe? E eu falava, nossa, que lindo, meu Deus, que lindo, estrelas mesmo, assim. E de repente, do mesmo lugar onde o anjo saiu, o céu abria assim, ó, abria e eu via pessoas sentadas numa mesa e Jesus servindo a ceia. Eu via a cena de uma ceia, Jesus servindo a ceia. E eu ficava tão maravilhada com aquilo, porque eu achava que ia ver todo mundo de roupa branca, eu sempre imaginava isso, mas não, Jesus estava com roupa mesmo, assim, não branca, resplandecente, como a gente ouve nos sonhos, nos testemunhos dos nossos irmãos, assim, tava com roupa mesmo, e as outras pessoas que estavam sentadas à mesa também. E eu ficava tão maravilhada, tão desesperada, que eu falava assim, meu Deus, Deus me mostrou algo espiritual. Na hora eu pensava assim, porque a textura da imagem era diferente, eu sentia que era espiritual, era uma coisa, na hora a única coisa que passava na minha cabeça como se fosse desenho animado, mas não, é o mais próximo que eu posso falar, assim, o movimento que eles movimentavam o corpo, assim, na imagem. E nossa, eu ficava tão desesperada. E é isso, gente, mais um sonho profético, e Jesus tá voltando, fala que os jovens teriam sonhos, né, e tudo no final dos tempos, que o Espírito do Senhor derramaria sobre toda a carne, e os vossos servos e as vossas servas profetizarão, né, e muitas coisas vão acontecer no fim dos tempos, e vamos ficar alerta, né, gente, vamos buscar, vamos jejuar, vamos orar, vamos estar na presença do nosso Deus, andar em santidade, porque quando eu escutava a trombeta e eu ia correndo, eu não estou em pecado, graças a Deus. Nesse momento eu estou em paz com meu Deus, mas eu corria em direção à minha casa, desesperadíssima, muito desesperada mesmo. Eu corria em direção à minha casa, em pânico, assim, Jesus me perdoa meus pecados, o medo terrível de ficar. Então não vamos deixar para a última hora pra gente se consertar, né, irmãos? Vamos viver em santidade, vamos obedecer na palavra do nosso Deus, vamos preparar, vamos estar com as nossas vestes limpas, não troque sua salvação por nada neste mundo. Amém? Deus abençoe vocês, fortifique vocês com a graça poderosa do nosso Senhor Jesus. Amém? Até que Ele venha.